Glória a Deus. Volta para o seu lugar. Pode falar aí com Deus aí e vai voltando devagarinho. Abre a sua Bíblia lá em Juízes 6:11, ou o pessoal da mídia aí vai colocar aqui para mim, 6:11. Juízes capítulo 6. Bota no capítulo 6. Juízes 6. Isso. Olha para mim todo mundo aqui. Eu profetizo Deus te abençoando financeiramente. Pessoal de casa aí. Eu profetizo Deus abrindo as portas para você e você colhendo até o que não plantou. Diga amém. Juízes 6, abre lá. Juízes 6. Vamos ler o verso 1, depois eu vou pular para alguns para frente, mas hoje eu vou focar no versículo 11. Rapidinho, vou tentar ser breve. Vou tentar. Mesmo. Em nome de Jesus. Juízes 6. Glória a Deus. Maneiro, né? Gideão, aí a gente vai falar sobre o Gideão. Diz assim o versículo 1: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, olha o que diz aí, ó, vou repetir. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, assim, só para reforçar o que eu estou falando sempre aqui, você vê que todas as vezes que Israel perdia uma guerra, uma batalha, os inimigos saqueavam Israel, era exatamente quando Israel fazia aquilo que não agradava a Deus, quer dizer, desobedecia. Então o texto aqui no verso 1 diz, ó, de novo, quer dizer, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Desagradaram a Deus, desobedeceram, pecaram, não, né, quer dizer, não fizeram aquilo que o Senhor queria que eles fizessem ali, não obedeceram. Aí diz assim, durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Quer dizer, quando Israel não obedecia a Deus, gente, vinha os inimigos, e Israel era vencido por esses inimigos. Israel era saqueada, era envergonhada, era humilhada. O povo de Deus era humilhado. Então, trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Você vê que quando a pessoa obedece a palavra de Deus e tal, você vê que ela passa pelas dificuldades. Eu imagino que quando eu falei aqui que a Vanessa começou a chorar aqui, é essa Vanessa que está ajudando a Vanessa no salão lá no cabelo, né? Vanessa aqui que estava aqui com o marido. Quer dizer, hoje agora ela está ajudando outras pessoas. Olha que legal. Deus faz na vida das pessoas para ela ajudar outras a ser empresário e tal. E aí agora eu entendo por que ela chorou. Porque na hora que eu falei das sementes, que eu ia falar semente de obediência, ela chorou porque certamente veio um filmezinho rapidinho na mente dela das dificuldades que ela passou junto com o Tiago. E eu sei porque eles falaram para mim que às vezes
para eles pagarem as coisinhas deles ali. Às vezes faltava alguma coisa, era aquele aperto. Por isso que eles diziam: poxa, acontece com todo mundo, não vai acontecer com a gente. Viu que ela falou isso aqui? Talvez você está olhando para eles e pensou a mesma coisa, né? Os que não obedecem têm que obedecer, mas os que obedecem, né? Está olhando assim: poxa, mas eu estou obedecendo, eu não estou ganhando a fazenda, o sítio, a chácara de 22 mil metros lá. Eu não estou com minha empresa próspera, eu não estou com meu casamento abençoado, meu marido não diz que me ama, não mudou igual o Tiago e tal. Poxa, eu estou obedecendo. E eu acho que veio esse filme assim na mente dela, ela começou a chorar. Então aqui o povo de Israel, né, não era um processo da obediência, e é disso que eu quero falar nessa noite. Dos processos, né, das dificuldades que às vezes a gente vai passar e a gente tem que ser criativo ali, obedecendo a palavra de Deus, crer, né, para sair da situação, ou permanecer com Deus na dificuldade, obedecendo e muitas vezes não saindo da maneira que você gostaria, porque é isso que acontece muitas vezes também comigo e com a minha esposa. Então, aqui eles estavam perdendo porque desobedeciam a Deus. Toda vez que Israel perdia, inimigo saqueava, perdia a guerra, é porque eles desobedeciam. Você vê que o texto diz aqui no início: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Quer dizer, novamente, era uma coisa sempre. Deus abençoava, Deus perdoava, abençoava, eles prosperavam, eles cresciam, né? E aí, novamente, passava um tempo, novamente eles começavam a fazer coisas que não agradavam a Deus. Aí, quando eles começavam a fazer coisas que não agradavam a Deus, a vida deles começavam a dar tudo errado. É por isso que você vê pessoas que ela não consegue chegar onde ela sonha, onde ela deseja. A família não muda, a situação não muda, ela não tem paz. Por quê? Porque ela não consegue ter uma vida contínua ali, servindo a Deus. Mas em nome de Jesus você vai conseguir. Deus vai te ajudar nessa caminhada aí. Quem crê, diga amém. E aí, durante 7 anos, né, o Senhor entregou os entregou nas mãos dos midianitas. Quer dizer, Deus permitiu que os inimigos viessem. Toda vez que eles colhiam, o povo de Israel colhiam suas colheitas, os midianitas vinham e roubavam, né? Alguém pegou isso aí? Agora, Deus é sempre assim. Olha que legal. Deus vê o seu povo ali naquela dificuldade. Hoje não é diferente, mas Ele fica, presta bem atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E a Bíblia diz que Ele olha os que são justos e os injustos, os que servem, os que não servem a Ele e tal. Ele fica observando. E a Bíblia diz que Deus sonda a mente e sonda o coração, aquilo que passa dentro das pessoas. Então Ele sabe exatamente o que está dentro de mim e de você. Então Ele sabe quando você está com malícia, quando você não está, quando você não está com o coração limpo. Não é isso que eu quero. Ele sabe das suas fraquezas, mas Ele fica observando. Por isso que a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores. Ele está procurando pessoas que o adorem. E quando eu digo adorador, não é na música só. Pode ser também. Mas você adora a Deus quando você obedece, quando você busca Ele, quando você vive na retidão. Você está adorando a Deus. Quando lá no seu trabalho você faz a diferença, não pela vestimenta e nem pelo evangeliquez, mas pelo bom testemunho, por onde você anda, tendo uma vida limpa, uma vida digna, se for casado, respeitando o cônjuge, amando o cônjuge, sendo fiel a Deus. Então Ele vai observando, Ele vai olhando, e Ele está procurando os verdadeiros, não os perfeitos. Vocês estão entendendo? Ele está procurando os verdadeiros, não os perfeitos. Porque Paulo diz que Deus tem uma maneira diferente de trabalhar, mas Ele vai nos aperfeiçoar na nossa fraqueza, na nossa dificuldade. Ele vai moldar a gente, vai nos aperfeiçoar. Deus trabalha assim.
é como a Bíblia diz, né? Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele vai moldando a gente ali. E são nas dificuldades. Talvez hoje a Vanessa, tanto faz, as duas Vanessas não estariam chorando aqui e contando a sua vida aqui, dizendo, puxa vida, né? O Tiago também, como marido da Vanessa, não estaria aqui contando, né? Se eles não tivessem passado os processos dessa vida, mas permanecendo. Às vezes vinha um questionamento, poxa, por que comigo não acontece? Que está acontecendo com todo mundo, mas comigo não acontece. Mas mas vamos continuar obedecendo, vamos continuar fazendo o nosso aqui. Porque o pensamento pode vir, Jesus diz isso, né? O passarinho vai voar, né? O pássaro vai voar, só não deixa fazer ninho na cabeça. Os pensamentos contrários, negativos, vão surgir na tua cabeça, mas calma aí, Deus tem um propósito. Eu não nasci para depois Deus fazer um propósito na minha vida. Quando eu nasci já tinha um propósito, Deus já tinha visto lá na frente a minha vida. Quando você tiver dúvida, o que você vai fazer hoje, né? Para um resultado que vai acontecer lá na frente, fala com Deus. Porque Ele já viu o meu e o teu futuro, Ele sabe o que vai acontecer. De alguma maneira no dia lá, olha como é que Deus faz as coisas perfeitas. Quando a Vanessa, talvez, inconscientemente, não sei, talvez quando eu falei, olha, eu acho melhor não ir, não, tem certeza, mas tudo bem se vocês forem, eu não sou o dono de vocês, mas eu acho que de repente não é legal, mas vocês sabem e tal, né? E a minha esposa falou do sonho. Olha, mas engraçado, eu tive um sonho com vocês, que vocês tinham um lugar tudo verde, tipo um sítio, alguma coisa assim. Quer dizer, talvez inconscientemente eles foram para casa com aquilo e foram pensando e dizendo assim, puxa vida, sei lá, é meio maluco, mas vamos sossegar o nosso facho aqui? Vamos ficar tranquilo, vamos trabalhar. Talvez o sonho da minha esposa e aquilo que eu falei, né, foi exatamente o Deus que vê o futuro, usou eu e a minha esposa para dizer, olha, aguenta firme. Não que um dia eles não possam ir para os Estados Unidos, mas aquele não era o momento, e nem hoje é o momento. Alguém está entendendo aí o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Aí, como eu disse para vocês, Deus fica observando e olhando. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou para Jó e disse assim para o diabo, quando o diabo foi ter com ele, né? Aí Deus falou assim, observaste o meu servo Jó? Deus fala para o diabo, para o mal, você observou meu servo Jó? Viu como é que ele é temente a mim? Segue os meus caminhos? Para Deus falar aquilo de Jó, Deus estava olhando para Jó e ele sabia. Você vê que ele olha para... Você vê como é que eu estou arrepiado aqui. Eu não ia pregar nada disso aqui. Eu ia pregar outra coisa, de Gideão, dessa história aqui, mas isso aqui está vindo agora na minha cabeça. Você vê que é assim que ele faz. Ele olha para Jó, ele observa Jó e diz... Você vê que quando veio o dilúvio, ele olhou em Noé, o único na sua época temente a ele. Agora ele se apresenta a Noé e fala, olha, constrói uma arca e vai ser salvo você e a sua casa. Porque Deus está olhando, Ele está olhando para mim e para você. Ele olhou para Abraão e disse, esse é meu amigo. E ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus já estava observando Abraão desde quando ele era garoto. Se você ler lá o texto, você vai ver. Mas precisava o pai de Abraão morrer para Deus começar a obra na vida de Abraão. Por isso que o texto diz lá que Abraão, que o pai, o Terá, né? Ele morre com 205 anos, o pai de Abraão. Aí no verso seguinte, capítulo 12, se eu não me engano lá, no verso 1 ali, começa Deus falando lá para Abraão, Abraão, agora o teu pai morreu, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você está me entendendo? Aquilo que Deus tinha para Abraão, apesar de Deus, escuta bem, ter visto o coração de Abraão, olha como é que isso é forte. Apesar de Deus ter olhado para o coração de Abraão, ainda não era a hora. Teve a hora certa. A tua hora vai chegar.
A hora de Abraão foi quando o pai dele morreu. Quando ele morre, aí Deus vira para Abraão e fala: agora, teu pai morreu, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, lá eu vou engrandecer o teu nome, vou fazer de você uma grande nação. Você não vai ser abençoado, Abraão, nesse lugar, você vai ser a própria bênção. Quem pega isso aí? Isso é forte demais, amém? Você vai ser a própria bênção. Então Deus olhou para Abraão. Escuta bem, o propósito que Deus tem para a sua vida, Deus vai te conectar a algumas pessoas, amém? Mas para esse propósito começar, Deus vai te desconectar de algumas pessoas. Tem gente que não tem a ver mais com a tua vida daqui para frente. E tem pessoas que Deus já te disse: essa pessoa não tem a ver com o que eu tenho para você. Entende? O terá da sua vida tem que morrer. Quem pega isso aí? Então você vê que ele vai olhando. E por mais que as pessoas olhem para você e não creiam, elas não creem. Isso aí está indo para a igreja, mas é fogo de palha, daqui a pouco está fora. Você sabe que Deus olha para Saulo, que matava os crentes, que depois se torna Paulo. E aí ele tem um encontro a caminho de Damasco. Deus estava olhando para o coração de Saulo. Saulo era um fariseu, crescido aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um cara, como se fosse hoje a faculdade, era um cara muito sábio, só dava aula para os príncipes. E Saulo estava crescendo ali aos pés, aprendendo com Gamaliel, cidadão romano, fariseu, seguia as leis. Eu não sei, o texto não diz, mas eu creio que Deus olhou para o coração dele. Você está perseguindo a minha igreja? Você está me perseguindo. A intenção de Paulo era boa. Esses caras são contra as leis de Moisés. Então Deus sabia qual era o coração dele, apesar dele perseguir a igreja. Você vê que quando Deus vira para aquele camarada lá, o Ananias, né? E fala para ele assim: olha, Saulo está assim, 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 você vai encontrar vocês vão ter um encontro e tal, e você vai abençoar ele, e quando você orar por ele, as escamas vão cair, ele não está enxergando, mas ele vai passar a enxergar e tal. E aí ele fala: Senhor, esse camarada, ele é o que persegue a igreja, agora não sei o que eu abençoe ele, ore por ele. Olha o que Deus fala para esse homem de Deus. Deus fala para ele assim: é esse mesmo, é o Saulo, ele vai ser Paulo, tá? É esse mesmo. E aí Deus fala assim, ó: porque ele para mim é um vaso escolhido. Às vezes aquelas pessoas olhavam para ele e falavam que esse cara não tem jeito. Às vezes você olha para a tua situação e diz: isso não tem jeito. Você olha para alguém da tua família e fala: esse não tem jeito. Para Paulo teve jeito. Para essa tua situação, para alguém da tua família vai ter jeito também. Porque, olha, pode ser o cabeça virada que for, a situação pode estar de cabeça para baixo, mas Deus está olhando e está dizendo assim: olha, és para mim um vaso escolhido. Eu que separei. Mas não está legal, deixa que Deus vai polir. Ele vai polir, ele vai polir. Pegou aí? É Ele que vai cuidar, é Ele que vai fazer, é Ele que vai forjar. Por quê? Porque Deus está olhando. E aí, nessa história aqui, Deus olha para Gideão. E o próprio Deus, né? Lá no versículo 11 agora. Então o anjo do Senhor, lembra que eu falei que Deus observa? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Olha essa tradução, porque a outra tradução diz que está malhando trigo no lagar. Mas olha essa tradução que legal, ó. Estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Sabe o que eu descobri? No original é assim. Não é só ele estava trabalhando trigo no lagar.
No original tá assim, ó. Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Primeiro que nesse tempo aqui eles estavam sendo saqueados. E olha como é que Deus faz. Deus olha para Gideão, aparece para Gideão, encontra com Gideão. E aonde que ele vai encontrar com Gideão? Ali. Num tanque de prensar uvas. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus encontra com a gente no meio dos processos. Na prensa, de prensar, de apertar. A uva é prensada para sair o suco, para depois fermentar e sei lá, e passar por mais um processo e se tornar num bom vinho. Entende? Alguém me entende aí? Eu fiz uma anotação aqui. Vamos continuar lendo. Num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Vai mais um versículo aí. Depois a gente volta nesse aí. Então o anjo do Senhor. Quando fala não é um. Então não é um anjo de guerra, nem mensageiro. Vai dar, a gente vai entender que era o próprio Deus. Então olha lá. Então o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, homem valoroso, poderoso guerreiro. O anjo estava dizendo assim: olha, o teu coração já foi visto. E o que você está fazendo aqui é porque você não quer perder para os inimigos aquilo que Deus tem te dado. Sabe o que eu descobri? Por que ele foi trabalhar o trigo na prensa de uva? Porque se ele trabalha, o trigo era trabalhado no lugar mais alto das montanhas. E quando batia o vento, aquelas palhas, aquela coisa voava, os midianitas viam. E eles diziam assim: estão colhendo, vamos lá roubar deles. Então agora ele pega o trigo e vai trabalhar o trigo num lugar mais baixo e mais escondido. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Ele usou estratégia no dia da crise, pegaram aí? Aquelas circunstâncias não afetou ele. As suas circunstâncias não podem te afetar. Pode doer, pode machucar ali uma coisa ou outra, mas você... Não, Deus tem algo para fazer na minha vida. É aquela história do inconformado. Eu não quero mais perder para o diabo. Eu não quero mais perder para esse mundo terrível. Eu não quero usar a cabeça. Não, deixa eu pegar a minha parte aqui e deixa eu ir na prensa. Você sabe que a Bíblia é toda com significado. Você sabe que quando eu fui a Israel e a minha esposa, nós fomos no Getsemane. Getsemane é um local, numa montanhazinha assim, né? Em Jerusalém. E Getsemane quer dizer prensa de óleo. E Jesus foi lá para aquela última oração. Lembra que a alma dele estava entristecida, angustiada, porque ele sabia que ia para a cruz. E por que prensa de óleo? Porque a azeitona, ela é pressionada para sair o óleo. Aquele azeite que você bota na salada. Mas ela sofre o quê? Uma pressão. Você está entendendo a pressão da vida? Está entendendo? Está entendendo, pastora? Como é que a gente é pressionado?
Aquela pressão, né? Ela vem dia após dia, pressão. Então, quando eu e a pastora chegamos no Getsemane, sem brincadeira, você vai em outros lugares, você se alegra, acha bonito, comenta, mas eu e minha esposa, nós chegamos lá e a gente sentiu um aperto assim, cara. A gente começou a chorar, mas um peso naquele local. Foi aonde Jesus estava sentindo as dores de maneira antecipada aí, e foi na hora que ele chamou os discípulos, e daí ele disse: olha, a minha alma está angustiada, vamos ali orar comigo. E aí ele vai no Getsemane com a alma angustiada, sendo pressionado como uma azeitona para tirar o bom óleo. E eu e minha esposa, a gente se emocionou. Um dia vocês vão lá em Israel, vocês vão no Getsemane e vocês vão sentir o que a gente sentiu. Talvez não, mas eu vi outras pessoas que sentiram. O lugar é onde Jesus virou para os discípulos, quando ele acabou de orar e falou, eles estavam dormindo, e Jesus, na hora que eu mais preciso de vocês para orar comigo, vocês não puderam orar, vocês dormiram. E aí um se levanta e diz assim: não, vamos orar agora. Ele: não, agora já orei. Vamos lá que eu tenho que seguir meu caminho, eu tenho que ir para a cruz. Com a gente às vezes é a mesma coisa. Eu falei aqui, né? Muitas vezes a gente está sozinho, sim ou não? Você não está sozinho às vezes lá? É Deus que permite. É Deus que permite você sozinho, na prensa de óleo, entende? No Getsemane, sozinho. Minha esposa falou, às vezes a gente não tem um amigo. Jesus, quando ele mais precisou, não tinha um, os caras estavam dormindo. E Jesus diz isso lá no texto, ele: quando eu mais precisei, vocês não puderam nem fazer uma oração sequer comigo. Não, Senhor, a gente estava dormindo aqui, mas vamos orar agora. Esse teclado aí ajuda pra caramba, hein? E ele falou: não, eu preciso seguir o meu caminho. Amém? Você vê que é para tirar o melhor para você. Você está me entendendo, gente? Pastor, o senhor não sabe como eu estou sendo pressionada. O senhor não sabe a pressão que eu estou sentindo, que eu estou passando, pastor. Mas Deus está pressionando aqui, escuta, porque precisa sair o melhor de você, e só vai sair quando você for pressionado e continuar. Porque o negócio é continuar. Jesus foi pressionado, a gente parece que sente um pouco da dor dele quando a gente está lá, né, meu bem? Mas ele levantou e olhou para os discípulos, eles quiseram orar. Não, agora é tarde, vamos lá seguir o meu caminho. E Deus está dizendo para mim e para você: tá sendo pressionado? Segue o seu caminho comigo. Ah, mas ninguém, todo mundo me abandonou. Não, eu permiti isso aí. É para você ficar sozinha. Agora, não é para ninguém te ajudar. Quando eu quiser, fica tranquilo que eu vou enviar um corvo, eu vou enviar um sirineu para ajudar a carregar a cruz, eu vou enviar um corvo para te alimentar, fica tranquilo. Mas agora é sozinho aí. Agora é sem ninguém, é a prensa de óleo. Entende? Você vê que Gideão, ele estava com quantos com ele lá cuidando do trigo na prensa de uva? Com quantos que ele estava lá, gente? Nenhum. Ele estava sozinho, mas ele estava dizendo assim: olha, isso aqui ninguém vai levar, isso aqui foi Deus que me deu. Eu estou sozinho aqui, eu estou sozinho aqui, humanamente falando. Você sabe que ele era o menor da casa. Você sabe quando Deus começa a falar com ele ali, o anjo começa a falar, ele fala: mas eu sou o menor, mas eu não posso. Talvez ele olhou em volta assim e falou assim, humanamente falando: meu irmão, isso aqui, o senhor está me chamando e tal, midianita, não, eu só deixa, eu quero o menor.
eu quero desprezado, eu quero que ninguém dá nada, eu quero sozinho, eu quero você. Glória a Deus. Quem está pegando aí, diga amém. Você vê que Deus fala assim, ó: o Senhor está com você, homem valoroso ou poderoso guerreiro. Deus olhou dentro dele e falou: um cara que, no meio da dificuldade, pega o que é seu, se esconde, trabalha e não para. Esse é homem valoroso. Esse é homem decidido. Esse sabe o que quer. Esse sabe. É isso que Deus quer olhar em você. Tá ouvindo aí, filha? Meu amigão, é isso que Deus quer olhar em você. É o decidido, a decidida. Entende? Não é aquela pessoa mole. Não, é olhar e dizer assim: olha, humanamente falando não dá, mas eu vou seguir meu caminho. Aí, diz assim, o Gideão, eu anotei aqui umas coisas aqui. Estava debulhando trigo em uma prensa de óleo. Já expliquei. Você sabe que o trigo, ele é trabalhado na eira. Lembra que eu falei? Num lugar mais alto, na eira, um espaço assim, um terreno batido de pedra. Se fosse nos dias de hoje, igual em Minas, eles chamam de terreiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, terreiro é outra coisa, né? Mas lá em Minas, aquele terreno coberto de concreto, para trabalhar a colheita, né? Aquele terreno enorme assim, coberto de concreto, eles chamam que é terreiro de pedra. Porque antigamente não tinha cimento, não tinha nada, então eram os lugares de pedra que batia naquelas situações para semente soltar, como no trigo. Então você sabe que o trigo era batido naquelas pedras e o trigo era debulhado ali das folhas e tal. Então, aqui o trigo é na eira, a uva é no lagar, é na prensa. Quem tá pegando aí? E a azeitona também é na prensa. Aí eu escrevi aqui, como eu já falei, são os processos. Você vê que cada situação no seu processo. Mas olha só que coisa interessante. O texto não diz, mas olha, talvez, tá? Para ninguém dizer que eu sou um herege. Talvez essa situação aqui de Gideão tenha a ver com Jesus. Que é isso, pastor? Uma figura. Porque quando ele começa a trabalhar aquele trigo no lugar da uva, amém? Aí trazendo para hoje, vê se você pegou aí. Aquele pão, ele pode começar a ter gosto de quê? De uva. E a uva faz o quê? O suco ou o vinho. Amém? E o trigo faz o quê? O pão. Você vê que ele está trabalhando o trigo aonde? Na prensa de uva. Estão pegando aí? Agora, quem sabe futuramente aquele pão feito por aquele trigo já vai ter um gostinho de uva. Trazendo para hoje, a uva simboliza o quê? O sangue de Jesus. E o pão simboliza o quê? O corpo. Você vê que agora eles estão juntos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você o seguinte: tudo que Deus faz é com um propósito. Às vezes você acha que é uma coisa simples, mas quando o Gideão vai lá trabalhar aquele trigo, ele está dizendo para Deus: olha, o trigo tem a ver com pão, que a uva tem a ver com suco, que tem a ver com vinho, que tem a ver com sangue, que tem a ver com sacrifício, que tem a ver com maná que cai do céu, que tem a ver com os propósitos de Deus, que tem a ver com uma pessoa decidida, que não aceita perder para o inimigo, que tem a ver com amanhã, com o futuro, que tem a ver com a visão de Deus, com aquilo que Ele tem prometido para Gideão e para mim e para você. Você está me entendendo? O teu dia a dia, o teu a fazer amanhã, quando você levanta, quando você sai para trabalhar, quando você está
está ali resolvendo as suas coisas, parece ser uma coisa assim comum, mas Deus está trabalhando, entende? Ele está usando, como eu preguei na semana passada, a dificuldade de amanhã, de terça, de quarta, de quinta, do mês, do ano, para quê? Para te moldar, para te pressionar, para fazer sair o melhor de você, para você ser um líder, para você ser um juiz em Israel. Está dando para entender? Então Gideão agora ele é levantado agora, o menor da casa. Deus olha para o coração dele e fala: você vai ser um dos juízes aqui que eu estou levantando para Israel. Por isso que ele está inserido em Juízes. Ele foi um dos juízes que Deus, juiz em Israel, era antes dos reis. Então o juiz que governava, o juiz que julgava, o juiz que cuidava de Israel. Então ele já tinha a ver, aquela prensa de uva já tinha a ver com o que Deus estava fazendo com Israel, com ele, e o que Deus ia fazer lá na frente, é pressionar para sair o melhor. Porque na hora que sair o melhor de você, Deus está dizendo assim: aí sim você vai estar pronto para governar. Aí sim você vai estar pronto para reinar. Aí em vida, aí sim você vai estar pronto para ser um juiz em Israel. Aí sim você vai estar pronto para louvar, para cantar, para ministrar, para pregar, para ser um líder no seu trabalho, para ser um grande empresário, para ser uma pessoa de influência. Está entendendo? São nos processos, nas pressões, ele vai moldando, vai forjando o caráter, entende? E aí vai saindo melhor. É como aquela cana, né, do cara lá do caldo de cana. Já viu? O cara judia do negócio, né? Ele enfia aquele caninho assim, né, de cana, não é? Aí sai aquele caldinho. Aí ele dobra de novo, né? Aí ele enfia mais aquele negócio dobrado, aquele bagaço de cana, né? Aí ele enfia de novo, sai mais um pouquinho de caldo, sim ou não? Hã? Aí tu pensa assim: pô, acabou. É igual contigo e comigo, né? Tu chega, já saiu o caldo que tinha para sair. Não sei, disseram para mim que o melhor é esse. Ele dobra de novo, o troço está quase um quadrado. Aí ele bota de novo naquela máquina, não é? E ainda sai mais um caldinho. Não sei se é verdade, diz que aquele último caldinho é o gosto. Mas se não for, não sei, mas pelo menos você está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes com a gente é assim, né? Passa a primeira vez, você: não, agora Deus vai me abençoar, agora vai dar tudo certo porque Deus é comigo e tal, glória a Deus. Aí dobra mais uma vez: não, espreme, pressiona mais um pouquinho. Aí tu: não, pô, agora tá bom, né? Já dobrou e tal, chega, agora é vitória. Oh, glória a Deus, o pastor profetizou. O pastor disse domingo que é a semana da minha vitória. Não é possível essa situação. Glória a Deus, já 2 vezes não. Aí Deus vai: não, dobra mais uma vez, vamos passar mais um pouquinho. O ouro para ser aquele ouro, ele tem que passar pelo fogo, entende? Vocês estão me entendendo aí? Diga amém. Glória a Deus. Você sabe que agora ele é levantado como juiz em Israel. E ele parte para a luta. Mas isso aí eu não vou falar sobre isso hoje não. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus.